Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, agora a gente vai dar prosseguimento a outra parte da disciplina, que a gente vai entrar em citologia, beleza? Essa parte de citologia nada mais é do que o estudo da célula. Cito quer dizer célula e logia vem de logos, que quer dizer estudo, beleza? Eu vou utilizar o slide porque como é um conteúdo que tem muita imagem, tem muito esquema, eu acho que fica mais fácil de compreensão. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre um pouco do histórico, a descoberta da célula. Isso daí foi lá para 1521, quando Hans e Janssen eles chegaram a vislumbrar o que seria uma célula, tá? Vocês podem ver na imagem aqui, ó, apresentar com o cursor, essa estrutura aqui que vocês estão vendo nada mais é do que o primeiro microscópio desenvolvido, que foi desenvolvido por Leeuwenhoek, tá? E isso daí é após, obviamente, Hans e Janssen, tá? Leeuwenhoek foi considerado após a contribuição dele para a ciência como o pai da microbiologia e o primeira pessoa a desenvolver uma forma de microscópico, beleza? Mas depois, quem ficou realmente famoso, quem ficou realmente creditado dentro do meio foi Robert Hooke, tá? Porque Robert Hooke ele foi além do que Leeuwenhoek fez. A partir daquilo que Leeuwenhoek tinha produzido, que foi o primeiro microscópio, um microscópio simples, de uma única lente, mais ou menos como se fosse uma lupa, Robert Hooke já desenvolveu o que é chamado de microscópio composto, ou seja, ele integra duas lentes, ele tem um poder de magnificação ainda maior, beleza? E aí o Robert Hooke que definitivamente descobriu o que seria uma célula. Enquanto o pessoal lá no início tinha um vislumbre, tinha uma imaginação, tinha algumas inferências, umas suposições, Robert Hooke definiu o que seria célula. Inclusive cunhou o termo célula, né? Baseado naquele espaço onde viviam os monges no passado. Eles viviam dentro de células que eram como se fossem quartos bem divididinhos assim, relativamente pequenos, onde eles se abrigavam, né? Inicialmente, quando ele analisou, e também em função do material, né, do microscópio que ele desenvolveu, ele observou tecido vegetal, cortiça, que nada mais é do que um tecido ali da casca da árvore. É um tecido morto, beleza? Então ele imaginava e ele escrevia a célula como sendo somente aquelas paredes e o interior dela um espaço vazio, beleza? Só que aí depois, lá quando a gente já está em 1800 e uns quebrados, tá? É, Robert Brown conseguiu, a partir, obviamente, ao longo desse tempo existiram melhorias na microscopia, tá? No desenvolvimento de microscópios, e Robert Brown conseguiu descobrir uma nova estrutura, uma estrutura presente dentro de uma célula, que nada mais era do que um ponto denso, um aglomerado denso dentro da célula, mais escuro, né? Que ele chamou de núcleo celular, beleza? E aí lá para o século XIX já foram descobertos por meio de microscopia, com microscópios mais potentes, membrana plasmática, o citoplasma, as organelas citoplasmáticas e compreendeu-se melhor a estrutura do núcleo, tá? Chegando a analisar e perceber até uma estrutura densa dentro do próprio núcleo, que o núcleo em si, numa célula, já era uma estrutura densa, que aí veio a ser denominado núcleo do núcleo, daí o termo nucleolo, beleza? Mas dentro disso, o mais importante de tudo é a teoria celular. O que vem a ser a teoria celular? É uma teoria proposta inicialmente por Schleiden e Schwann, beleza? São esses dois caras que vocês estão vendo aí, Theodor Schwann e Matthias Schleiden. Esses dois camaradas, de maneira independente, eles propuseram informações basicamente que semelhantes, tá? Essas informações são conhecidas como os princípios da teoria celular ou os pilares da teoria celular. São três esses princípios. Todos os seres vivos são formados por células,
Beleza? Então, se alguma coisa não é formada por célula, aquilo não é considerado um ser vivo. Tranquilo? As células são as unidades morfofuncionais da vida ou estruturas morfofuncionais dos seres vivos. O que isso quer dizer? É a menor unidade que tem uma forma específica e uma função específica. Imagina o seguinte, uma célula tem um ciclo de vida. Uma célula nasce a partir de uma célula, de uma outra célula já pré-existente, que aí a gente entra também no terceiro pilar, mas uma célula nasce, se desenvolve e morre. Beleza? Nesse meio tempo, essa célula nasceu, ela pode se desenvolver, se reproduzir, uma mitose, por exemplo, e depois morrer. Isso é um ciclo celular. Tá? Então, a menor unidade que tem uma certa autonomia, tem um ciclo de vida, digamos assim, ou seja, tem uma forma ou função específica, são as células. Tá? E retomando aí o terceiro pilar, toda célula ela vai ser oriunda de uma célula pré-existente. Não existe uma célula surgindo do nada, beleza? E aí a gente entra numa lacuna, num gap que existe dentro da ciência hoje em dia, que é a questão dos vírus e da teoria celular. Por quê? Muitos autores consideram os vírus como seres vivos. Só que eu acabei de falar para vocês, e a teoria celular diz para vocês que seres vivos são aqueles que são formados por células. Então, o vírus, ele é algo acelular. Ele é acelular porque ele não tem o padrão mínimo necessário, ou seja, a constituição mínima necessária para ser considerado uma célula. Para que algo seja considerado uma célula, ela tem que ter uma estrutura mínima, tá? Que é basicamente uma membrana plasmática ou uma membrana celular, material genético e citoplasma. Se eu tenho esses três componentes fundamentais, eu já posso considerar aquilo uma célula. Quando eu estou falando de vírus, vírus não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, não tem organela, a única coisa que ele tem é material genético. Beleza? Então eu considero os vírus o quê? Agentes infecciosos ou partículas infecciosas. Porque vírus é obrigatoriamente parasita. Ele vai obrigatoriamente parasitar as nossas células. Então eu descrevo os vírus como agentes infecciosos parasitas intracelulares obrigatórios. Beleza? Nicolas, mas beleza. Então por que alguns autores chamam vírus de ser vivo? Porque alguns autores consideram porque ele tem material genético. E se ele tem material genético, esse material genético pode sofrer mutação, pode sofrer recombinação genética, pode sofrer variação. E essas recombinações, essas variações, essas mutações, por meio da seleção natural, garantem uma alteração de adaptabilidade do vírus, que é o que a gente pode ver hoje em dia com Covid-19. Aí já foi descrito em mais de um trabalho, aí não sei dizer para vocês qual foi o local específico, mas se eu não me engano foi uma pesquisa de uma universidade da Inglaterra, que o Covid-19 já sofreu mutação. Ele já está com um potencial infeccioso maior do que ele tinha inicialmente. Então, repara, isso é evolução. E somente seres vivos evoluem, pelo menos no contexto da evolução biológica, né? Então, existe essa lacuna. Então, como é que a gente resolve? Vírus são ou não são seres vivos? O que eu sempre gosto de falar é, como eles não têm metabolismo próprio, eles não têm membrana plasmática, eles não têm citoplasma, não têm organelas, eles acabam sendo limitados na capacidade de se autorreplicar, ou talvez de se reproduzir, né? Então eu acabo falando para vocês que vírus não são seres vivos, mas quando eles infectam uma célula e controlam o metabolismo daquela célula e conseguem se autorreplicar e conseguem sintetizar novas estruturas virais, duplicar o próprio material dele, a gente considera que os vírus naquele momento estão vivos. Repara, se eu virar para vocês e falar com vocês assim, galera, eu estou doente, eu estou com febre. Isso daí é uma condição temporária. Diferente de eu falar, gente, eu sou doente, eu nasci com uma alteração genética que impede, sei lá, que eu metabolize determinada substância. Aí é diferente. Eu sou doente é uma condição que é intrínseca a mim.
Eu sou assim por natureza. Agora, eu estou doente em uma condição temporária. Então, os vírus, Nicolas, acabo descrevendo dessa maneira. Eles não são seres vivos, mas quando infectam uma célula, eles estão vivos. Por quê? Aí tem capacidade de se autorreplicar, aí tem capacidade de recombinar material genético, diversas coisas características de seres vivos. Beleza? A grande questão é: vírus não invalida a teoria celular. Beleza? Isso tem que ficar claro. A teoria celular de que todos os seres vivos são formados por célula permanece, mesmo a gente tendo o vírus aí como algo a se pensar, talvez um pouco. Beleza? E aí a gente entra naquilo que eu estava falando para vocês. A constituição fundamental de uma célula. O que vem a ser isso? É o mínimo necessário para que algo seja considerado uma célula. Esse mínimo necessário é material genético, membrana plasmática e citoplasma. Ou seja, a membrana plasmática delimita o que é interno e o que é externo. Isso daí garante a criação de condições adequadas de pH, de concentração de substâncias. Ele consegue controlar melhor as condições internas, se existe uma membrana delimitando aquilo ali. Beleza? Material genético porque armazena as informações e transmite essas informações adiante. Beleza? Eu quero fazer uma cópia, nem que seja parcial, do que eu sou, tá? Nesse contexto aí entra o material genético. E o citoplasma é a região onde ocorre a maior parte do metabolismo de uma célula. Beleza? Alguns autores, além dessas três estruturas, eles acrescentam também os ribossomos, porque a expressão de genes, a expressão do material genético, se dá na forma de proteínas. Então, para que eu tenha material genético e eu expresse a informação genética, eu tenho que, a partir daquele DNA, produzir proteínas. Quem produz proteína dentro de uma célula são os ribossomos. Então, alguns autores, além desses três, incluem ribossomos. Tanto é que ribossomos recebem o nome de organela universal, porque todos os seres vivos possuem em suas células ribossomos, inclusive uma bactéria, um procarioto. Nicolas, vírus possui? Não. Beleza? Ele não tem autonomia metabólica. Ele depende de uma outra célula para que ele consiga fazer suas proteínas virais. Show de bola. E aí, a gente vai entrar especificamente nas estruturas, nos componentes celulares. Primeira coisa que a gente vai falar dos envoltórios celulares, tá? A membrana plasmática. As características gerais que eu encontro na membrana plasmática são, primeiro de tudo, todas as células possuem membranas, tá? Nicolas, toda membrana de uma célula é membrana plasmática? Não. A membrana plasmática é aquela que delimita a célula, ou seja, da membrana para dentro é célula, da membrana para fora é o meio extracelular. Aquela é a membrana plasmática. Mas, por exemplo, a carioteca é uma membrana celular. Ela não é plasmática, ela é nuclear. As membranas de organelas membranares são membranas celulares, beleza? Todas essas têm uma constituição similar. Tá? Vão existir pequenas variações, mas a composição básica é a mesma. Todas as células são formadas por membranas, beleza? Essas membranas, no caso da membrana plasmática, vão conferir individualidade à célula. O que vem a ser isso? É aquilo que eu falei anteriormente. Elas permitem com que a célula tenha características particulares de pH, de concentração de substância. Isso garante a produção de um gradiente de concentração. Isso gera um potencial, por exemplo, eletrolítico ou eletroquímico, por exemplo. E esse potencial, essa diferença de potencial pode gerar um potencial de ação. Ela consegue fazer, por exemplo, durante a fotossíntese, durante a respiração celular, a possibilidade da formação desse potencial de ação que garante a produção de ATP, a produção do composto orgânico. Beleza? A gente vai falar melhor disso no metabolismo, tá? Ela vai formar uma barreira que garante uma permeabilidade seletiva. A gente diz que membrana plasmática é uma membrana semipermeável, tá? Aí a gente sempre faz aquela analogia de que a membrana plasmática é o porteiro da célula. Como assim o porteiro da célula? É o porteiro de qualquer local que vai garantir quem entra e quem sai. Você tem ali como se fosse uma seleção.
Eu conheço você, eu sei que você não vai gerar prejuízo para quem quer que esteja aqui dentro, então eu permito a sua entrada. Eu conheço você, você é essencial aqui de dentro, você pertence aqui dentro, eu permito a sua entrada. Não conheço você, acho que você pode gerar prejuízo. Opa, você não entra. A membrana plasmática tem mais ou menos essa função, beleza? A composição da membrana plasmática, ela é formada basicamente por fosfolipídios, proteínas e carboidratos, açúcares, beleza? Faltou até um acento ali, mas os carboidratos. Aqui a gente consegue enxergar uma imagem. Essa parte aqui em rosa, essas cabecinhas aqui, eles são os fosfolipídios. Isso aqui em azul, tudo isso que está em azul aqui, seja esses enroladinhos ou esses maiores, essas são as proteínas, beleza? E essa porção aqui em rosa que está partindo das proteínas são os carboidratos, tá? Aqui eu também tenho, ó, a associação de carboidrato com lipídio, que é um glicolipídio, a associação de carboidrato é, com a proteína, beleza? E isso que você tem em amarelo aqui é o colesterol, tá? O colesterol também compõe a membrana plasmática, ele é um componente da membrana, beleza? Aqui eu tenho uma imagem de microscópio, né? A gente chama de microscopia, tá? É uma foto tirada a partir de uma imagem do microscópio e eu consigo observar que essa linha aqui mais essa linha forma para mim a membrana plasmática. Essa linha aqui é uma camada da membrana plasmática e essa linha é outra camada. Esse espaço entre essas camadas é o espaço intermembranar, espaço entre membranas, tá? Nicolas, uma camada é uma membrana, outra camada é outra membrana? Não. As duas camadas juntas, que é o que eu chamo de uma membrana que é formada por uma bicamada, tá? É uma única membrana. Só que eu tenho um espaço entre essas camadas, eu chamo de espaço intermembranar, é dentro dessa membrana, beleza? Entre as camadas da membrana. A única forma da gente visualizar a membrana é por meio da microscopia eletrônica, que é um microscópio que é extremamente atual, assim, por exemplo, lá, quando você pensa em Leeuwenhoek, quando você pensa na galera das antigas que estava descobrindo a célula, eles no máximo tinham um microscópio que é chamado de óptico, que ele funcionava com lentes mesmo. Esse daqui ele funciona de maneira diferente, ele é um microscópio eletrônico. Existem aqueles que são de varredura e existem aqueles que são de me fugiu o termo, não lembro se é transferência ou transmissão. Depois eu vou confirmar para vocês. Mas um faz a varredura superficial daquilo que você está analisando e o outro vê como se fosse um corte daquilo que você está analisando. Beleza? E a gente parte para o outro, para um componente da nossa membrana, né, que é o principal componente da membrana plasmática. São os fosfolipídios. Tá? Os fosfolipídios são lipídios compostos. Eles são formados por um lipídio simples, que é um glicerídeo, né? Você tem um álcool, que é o glicerol, e ligado a esse álcool você tem dois ácidos graxos. Então, o glicerol mais dois ácidos graxos é um lipídio simples, que eu chamo de glicerídeo, beleza? Só que além desse glicerídeo, né, desse lipídio simples, ele vai ter aqui associado ao glicerol um fosfato. Esse fosfato que é a parte composta do lipídio. Então, glicerol mais ácido graxo, que forma para a gente um glicerídeo, é um lipídio simples, mais o fosfato torna ele um lipídio composto, tá? Ou lipídio complexo. Esse lipídio composto ele vai ter uma característica extremamente importante, que é a característica anfipática ou característica anfifílica. O que isso quer dizer? Anfi quer dizer dois, dualidade, dupla, sei lá. Pática está relacionado à afinidade. Por exemplo, você acha uma pessoa antipática, você não tem afinidade com a pessoa. Anti é prefixo de negação. Esse patia vem de afinidade. Então, se ela é anfipática, e se você lembra do anfíbio, bio é vida, anfi é dualidade ou é dois, quer dizer que é um ser que vive
tem duas vidas, né? Cada momento ele vive uma vida diferente, uma vida aquática, logo depois uma vida terrestre. Quando eu falo então, fazendo uma analogia, óbvio, quando eu falo do meu fosfolipídio, que ele é anfipático, você tem uma região que tem afinidade por água e uma região que tem afinidade por gordura, por lipídio, tá? Então você tem uma região hidrofílica e uma região lipofílica. Lembrando que a região que é hidrofílica é a região da cabeça, aqui, que é formada pelo glicerol e pelo fosfato. E a região que é hidrofílica, ela obrigatoriamente vai ser lipofóbica. Já essa região da cauda aqui, que é apolar porque é lipofílica, ela obrigatoriamente vai ser hidrofóbica. Beleza? Isso daí é importante porque garante uma coisa chamada de self-assemblant, que é a automontagem da membrana plasmática. Se eu tivesse como pegar um punhado de fosfolipídio e jogar numa bacia de água, existiria naturalmente a interação, por conta dessa característica fisicoquímica e da polaridade, uma automontagem desses fosfolipídios formando micelas, que seriam bolhas de fosfolipídios. Tá? Eles se agrupariam de uma maneira formando uma bolha, como se fosse uma própria membrana plasmática mesmo. Beleza? Então, além dessa característica de self-assembling, existe a característica de interação, né? Se ele tem uma porção apolar e uma porção polar, ele consegue interagir basicamente com qualquer coisa, seja ela polar ou apolar. Aí aqui a gente tem a estrutura que é a bicamada, tá? Essa bicamada lipídica, ou bicamada de fosfolipídios, é isso que vocês veem nessa imagem aqui à direita. Eu nunca sei se é à direita ou não é, porque eu não sei se a imagem para vocês sai como eu estou enxergando no notebook ou sai espelhada. Mas enfim, é essa imagenzinha aqui, ó. Essa camada aqui é a camada superior e essa camada aqui é a camada inferior. Então eu tenho aqui duas camadas de fosfolipídios, uma bicamada de fosfolipídios, tá? Funciona como o arcabouço das membranas celulares. O que isso quer dizer? Funciona como se fosse uma base de sustentação da própria membrana, como se fosse, imagina que eu vou construir uma maquete, eu vou construir uma casa. A primeira coisa que eu vou começar a fazer vão ser os alicerces ali, para estruturar a parede, teto e assim por diante. Eu fazer uma fundação, obviamente. Então, a ideia dessa bicamada fosfolipídica é isso. É a fundação e são todas aquelas estruturas que vão garantir o aspecto, a forma daquela estrutura, né? Barreiras de permeabilidade a moléculas e íons solúveis em água. Ou seja, tudo que tem carga acaba sendo barrado ali. Você tem canais específicos por onde vão ser passados. Ou moléculas muito grandes também são barradas. Beleza? Forma-se espontaneamente e não requer gasto energético, que é o que eu falei para vocês, é automontagem ou self-assembling. E aqui num GIF super maneiro eu tenho, são autorreparantes. Chega uma estrutura e empurra ali, ó, você vê que existe um deslocamento dos fosfolipídios, mas logo em seguida eles vão se corrigindo e voltando para o mesmo local, beleza? Isso garante também para elas uma característica de fluidez, tá? Que é uma outra coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente. Quando a gente vai falando de modelo do mosaico fluido. As proteínas, elas vão variar nas diversas membranas. Não necessariamente eu vou ter as mesmas proteínas nas mesmas membranas. Por exemplo, uma membrana na própria, isso numa própria célula, uma membrana do núcleo carioteca, ela pode ter proteína diferente e normalmente ela vai ter proteína diferente de uma membrana, por exemplo, do complexo Golgiense, ou uma membrana, sei lá, a própria membrana plasmática. E eu tenho variações também das membranas plasmáticas de tecidos diferentes, de indivíduos diferentes e assim sucessivamente. Beleza? Regula a entrada e saída de materiais na célula e atuam como receptores de hormônios proteicos. Neurotransmissores seria um exemplo deles. O que é isso? É a função dessas proteínas nesse âmbito, né? Elas, além de formarem canais, igual a gente está vendo aqui na imagem, ó, isso daqui é um canal, por exemplo, pode ser, sei lá, um canal iônico, permite a entrada de alguma substância específica aqui. Isso daí vai permitir a entrada e saída de materiais.
moléculas às vezes grandes demais para passar por entre os fosfolipídios, elas passam por canais aqui também. Existem proteínas chamadas de permeases, né? Na verdade, eu acho que elas são mais enzimas do que proteína, é um complexo proteico na realidade, né? Essas permeases permitem o movimento de moléculas grandes através da membrana, que normalmente elas não passariam, tá? Beleza. Existem dois tipos, proteínas integrais e proteínas periféricas. Tá? Na verdade, existem variações nos termos. As proteínas integrais também podem ser chamadas de proteínas intrínsecas. E as proteínas periféricas vão ser proteínas extrínsecas. Beleza? A grande questão é, se eu encontrei, por exemplo, ela atravessando minha membrana, ela é uma proteína, perdão, se ela está integrada à membrana, tipo, está no meio dos fosfolipídios, igual esse caso aqui, dessa daqui, eu chamo essa daqui de integral, que ela está integralmente na membrana. Se eu tenho uma que está na beiradinha da membrana, está colada aqui a um lado da membrana, essa daí vai ser periférica, tá? Essas maiores aqui, ó, que atravessam completamente, também são chamadas de transmembranas, proteínas transmembranárias, beleza? Os açúcares, os carboidratos que a gente vai encontrar, tá? Eles vão estar normalmente ligados a proteínas da membrana, tá? Formando glicoproteínas, que é o caso, por exemplo, do nosso glicocálice, tá? Vocês conseguem ver aqui, cadê? Aqui, ó, glicoproteína. Isso aqui seriam os glicocálices, mas também pode estar ligado a lipídios, formando glicolipídios, beleza? O mais legal é que esse glicocálix, né? Ele forma, além de uma comunicação, um reconhecimento entre células, tá? Ele forma uma malha de proteção para a célula. Isso daqui é uma micrografia, uma foto de um microscópio que foi cortada, né? Está analisando um corte dela. Isso daqui embaixo é a membrana plasmática. Só que essa parte mais densa é como se fosse uma malha de glicocálice. Imagina, por exemplo, os pelos no nosso organismo. Só que imagina muito, mas muito, muito pelo, extremamente denso, tipo o Tony Ramos. Aí isso, essa malha de pelo é mais ou menos o glicocálice, beleza? Além dessa função de reconhecimento celular, vai ter função também de proteção mecânica mesmo, porque células animais não têm parede celular. Elas vão ter o glicocálice no lugar, que vai garantir certa proteção. Beleza? Outra parada interessante de glicocálise é quando a gente fala de transplante de órgãos, porque algumas vezes existe completa compatibilidade a nível anatômico, tamanho, idade de um órgão que vai ser transplantado. E ainda assim existe rejeição do órgão, porque muitas das vezes esse órgão, as células desse órgão, né, vão ter glicocálices diferentes dos glicocálices do próprio órgão da pessoa. Então não vai existir uma compatibilidade aí. Ele vai reconhecer aquilo ali como uma célula estranha. Vai haver rejeição e o próprio sistema imunológico da pessoa vai atacar aquele órgão transplantado. Beleza? E aí a gente entra naquilo que eu já estava falando para vocês, da fluidez da membrana, tá? Esse é o modelo mosaico fluido. O que seria esse modelo mosaico fluido? Basicamente, existe uma proposta que foi elaborada por Singer e por Nicholson, de que a membrana plasmática ela vai ter essa organização de bicamada fosfolipídica, mas que não existe ela não é uma estrutura tipo uma parede rígida, fixa e inalterável. Pelo contrário, elas funcionam como se fossem, imagina bexigas, imagina uma piscina de bolinha. Elas funcionam como se fosse uma piscina de bolinha. Ela permite uma fluidez, ela permite um movimento daquilo que compõe a membrana, beleza? O que compõe a membrana? Lipídio, proteína e, em alguns casos, carboidratos, beleza? Principalmente lipídio e proteína. Por isso que eu digo que a composição normalmente é lipoproteica. Nos casos que eu tenho carboidratos, ela vai ser glicolipoproteica. Nesse GIFzinho, existe aqui um demonstrativo das possibilidades de movimento. E ele fala aqui, ó, movimento de rotação. Você tem um movimento ali do próprio eixo. Movimento de translação. Você tem um movimento que ela vai sair de um trecho e percorrer um trecho
no mesmo plano, tá? Movimento de flexão, movimento de alteração na forma ali dos ácidos graxos, tá? Que compõem o fosfolipídio. E movimento que, por incrível que pareça, o termo é esse, flip-flop, é um movimento de cambalhota, onde o fosfolipídio salta de uma camada para outra camada. Beleza? E o que vem a ser esse mosaico? Eu até peguei aqui uma imagem para mostrar para vocês exemplos de mosaico e o que seria uma possível definição. Tá? Mosaico basicamente é uma técnica aplicada, perdão, consiste em criar figuras geométricas abstratas com pequenos fragmentos de materiais. Beleza? Então, nesse caso, imagina que são recortes aqui, ó, que vocês estão vendo, de azulejo de outros pisos, que você vai colando ali formando uma figura, uma imagem. A membrana plasmática é como se fosse isso. Só que ao invés de você ter recorte de pisos, você tem aí moléculas, fosfolipídios, colesterol, oligosacarídeos, monossacarídeos, é, alguns tipos de proteínas integrais, proteínas periféricas e assim por diante. E é fluido por quê? Porque não é estático, não é parado, ela é dinâmica, ela se movimenta. Beleza? Esse é o modelo mais aceito hoje em dia. O que vem a ser o modelo? É algo que teoricamente funciona desse jeito, mas a gente ainda não conseguiu confirmar isso daí visualizando na prática, tá? A gente já fez experimentos que apontam para um funcionamento dessa maneira, mas ninguém nunca no microscópio analisou e percebeu esse tipo de fluidez, esse tipo de movimento. Beleza? Não existiu uma evidência empírica disso. Tranquilo? E aí uma outra imagenzinha super maneira para mostrar para vocês as bicamadas, tá? Essa bicamada aqui, ó, a camada superior, para cá, para o interior dela, estão voltadas as caudas, que são as porções apolares, porções lipídicas, tá? Aqui você tem as caudas de ácidos graxos e essas cabeças aqui são as cabeças do glicerol com fosfato, que é a porção polar, é a porção hidrofílica, tá? Que interage com a água. Aqui, ó, proteína transmembranar, que está atravessando a membrana, proteína integral, que está integrando a membrana, e você tem aqui, por exemplo, proteína periférica. Aqui ele dá um zoom e mostra em verdinho para vocês o colesterol também. E aqui, ó, grupo de carboidratos de uma glicoproteína, ou seja, uma proteína com carboidrato associado a ela. Aí existe essa outra aqui, que é um grupo de carboidrato que é de um glicolipídio, ou seja, esse carboidrato associado a um fosfolipídio, por exemplo. Tranquilo? Aqui, ó, ele mostra interessante também, ó, superfície intracelular da membrana. Então, essa região está para dentro da célula. Uma dica que a gente vai ter é sempre quando você não souber o que é o espaço intramembranar do extramembranar, você tem um recorte de uma membrana assim, flutuando numa imagem, você vai analisar e procurar o que? O carboidrato. Vai procurar o glicocálix. Esse glicocálix está sempre para fora da membrana. Beleza? Então, o que a gente ia falar de membrana e sua estrutura era basicamente isso, tá? O glicocálix, engraçado. Eu tinha uma imagem do glicocálix. Ah, falei com vocês. Tá aqui. Tô ficando doido, perdão, gente. Era basicamente isso. Agora a gente vai para transporte através da membrana. Beleza? O que vem a ser o transporte através da membrana? São movimentos de entrada e saída de substâncias da célula. Tá? Imagina que lembra que eu falei que a membrana é o porteiro. Então ela regula o que entra, regula o que sai e existe a necessidade de entrar e sair coisas. Porque, por exemplo, a célula precisa de gases, de oxigênio para funcionar, para fazer respiração celular. Ela precisa de glicose entrando, ela precisa de é, enzimas, proteínas que saiam de dentro dela. Ela precisa liberar substâncias como o gás carbônico, resíduos metabólicos. Então, vai existir um movimento através dessa membrana. Esse transporte de membrana são importantíssimos para a gente saber. Tá? Primeiro que a gente vai ver é o transporte passivo. O que vem a ser um transporte passivo? É um transporte sem gasto de energia. É um transporte que vai a favor do gradiente de concentração. Como assim? Eles seguem a tendência do equilíbrio
das concentrações. Se esse meio aqui está mais concentrado e esse está menos concentrado, a tendência é que exista um equilíbrio para que esses meios mantenham a mesma concentração. Beleza? Um transporte passivo vai garantir um movimento dissoluto ou dissolvente, tá? Tanto faz, mas que vá a favor do gradiente de concentração. Por exemplo, esse meio mais concentrado, esse meio menos concentrado. O soluto desse meio mais concentrado vai para esse meio menos concentrado. Ou o solvente desse meio menos concentrado vai para esse meio mais concentrado dissoluto. Beleza? É sempre importante. Se você está falando de concentração, você tem que ter parâmetro de comparação. Você não tem como falar, isso daqui está concentrado. Para que você chame aquilo de concentrado, você tem que comparar aquilo com outra coisa. Por exemplo, o meio intracelular está hipertônico. Beleza, ele está muito concentrado. Em relação a quê? A uma outra célula? Ou ao espaço extracelular? Ou, sei lá, ao interior de uma organela daquela célula? Entende? Você tem que ter um referencial. Show de bola. Transporte passivo. A gente divide em 3 tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Alguns autores chamam só difusão e osmose. Tá? Eu acabei de escrever resumidamente para vocês o que seria um e o que seria o outro, mas vamos ver a fundo. No caso de um transporte passivo, seria tipo, você tem uma rampa e você tem aqui tipo um bloco, um tijolo, e a tendência normal, como essa rampa está inclinada, é que por ação da gravidade ele venha a descer. Só que ele vai descer numa velocidade x. Já isso daqui eu tenho um carrinho com roda, que também está num plano inclinado, numa rampa, que vai descer por ação da gravidade. Só que a roda é um facilitador. É algo que vai facilitar esse deslocamento. Esse deslocamento ocorre de maneira mais fácil e, portanto, ele ocorre de maneira mais rápido. Tá? Então, esse seria um transporte facilitado. E nesse caso aqui, eu também tenho um plano inclinado, só que o movimento vai ser contra a ação da gravidade. Então, vai ser contra o gradiente. Por isso que existe gasto energético. Por isso que ele é chamado de transporte ativo. Então, primeiro de todos, difusão simples. O que vem a ser uma difusão simples? Ela vai ser um movimento de soluto, ou seja, a substância que vem a ser dissolvida é o soluto. Um copo com água e com sal. O sal é o que vai ser dissolvido na água, ele é o soluto. Então, é o movimento de soluto do meio mais concentrado, que é o meio hipertônico, para o meio de menor concentração, que é o meio hipotônico. Isso daí é o quê? Difusão simples. Nicolas, qual a diferença de difusão simples para difusão facilitada? Já vou explicar. No próximo slide é a facilitada. Então, analise aqui comigo. Não há alteração de volume. Independente de eu estar movimentando o soluto. Nicolas, soluto não tem volume? Ele vai ter volume. Só que como o soluto é algo extremamente pequeno, por exemplo, eles vão ser íons. Tá? Você tem lá o sódio, você tem lá o potássio, você tem lá ferro, você tem sais, são íons, são coisas extremamente reduzidas. O movimento desse soluto não altera em nada o volume daquelas substâncias, tá? Não é perceptível, tá? Alterar acaba alterando sim, mas para a gente na biologia não é perceptível e a gente considera como se não tivesse alterado, tá? Ocorre o movimento do soluto do meio hiper para o meio hipo, igual eu já falei para vocês. E é mais comum em moléculas pequenas, como eu acabei de falar para vocês também, como íons, como gases, beleza? Gás carbônico, gás oxigênio. E o facilitado? Esse transporte que a gente chama de difusão facilitada também vai ser do movimento do meio mais concentrado para o meio de menor concentração. Também vai ser um movimento de soluto. A grande diferença é por que ele é facilitado? Porque existem moléculas que são as permeases. São complexos proteicos na membrana plasmática. Na verdade, vão ser até enzimas que vão fazer o quê? Facilitar o movimento de alguma coisa através da membrana. Por exemplo, a água passa pela membrana por difusão simples, mas existem moléculas chamadas de aquaporinas. São proteínas que vão estar na membrana plasmática e vão acelerar o movimento de passagem de água através da membrana. Beleza?
Você tem aí, por exemplo, permease é um nome genérico para descrever para a gente uma enzima que vai facilitar o movimento de substâncias. Por exemplo, a glicose não passa pela, pela membrana, ela tem canais específicos. Mas dependendo de determinados íons ou determinadas moléculas, vão existir enzimas específicas para acelerar esse processo, tá? Ocorre a passagem de soluto com a ajuda de enzimas que são as permeases. Permite a passagem de moléculas maiores, tipo uma glicose, por exemplo, e dependem da membrana. Nicolas, glicose é uma molécula grande? Grande não seria uma molécula de amido, de glicogênio? Sim, gente, mas estou falando de molécula grande para passar por entre os fosfolipídios. A glicose já é grande o suficiente para não conseguir passar por entre fosfolipídios, beleza? Mas é óbvio que ela não é tão grande quanto um polissacarídeo qualquer, tá? Que aí é um polímero, é uma molécula gigantesca. Show de bola. E aí eu tenho uma imagem, por exemplo, de uma permease. Ela vem ali, capturou uma molécula que não passaria normalmente através dos fosfolipídios e levou do meio, por exemplo, externo para o meio interno. Tá? Aqui a gente não tem nenhum referencial para saber se realmente é do interno para o externo ou do externo para o interno. E também não interfere, o movimento é o mesmo, a ideia é a mesma. Tá? E aí, um último dos nossos transportes passivos, tá? É a osmose. A osmose, diferente das difusões, ela vai ser caracterizada pelo movimento de solvente. Então, se antes o que estava se movimentando era, por exemplo, o sal numa solução salina, agora o que está se movimentando é a água nessa solução salina. A água que é o solvente. E ela vai do meio de menor concentração, do meio hipotônico. Por quê? Porque você tem maior volume de água, tá? Maior volume de solvente, para o meio de maior concentração, para o meio que quer ser diluído, que precisa ser diluído para que exista o equilíbrio. Tá? Aí vai ser o meio hipertônico. Beleza? Então é igual a gente vê na imagem aqui. Ó. É como se esse em verde aqui fosse elevada a concentração de açúcar. Tá? O verde é o açúcarzinho. E azul é só água. Repare que existe uma membrana aqui, ó. Qual que é a grande questão para que ocorra a osmose? Se não existe membrana plasmática, se não existe uma barreira que impede o movimento de soluto, o que vai ocorrer é a difusão. A partir do momento que existe uma barreira, que é uma barreira semipermeável, é uma barreira que vai limitar o movimento desse soluto, o soluto não pode se movimentar através da barreira, o que vai ocorrer vai ser o movimento do solvente, da água. Beleza? Então, a osmose só ocorre se não tiver como ocorrer difusão. Se pode ocorrer difusão, a osmose não ocorre. Tranquilo? Nicolas, por que ocorre difusão? Por que ocorre osmose? Para equilibrar as concentrações de um meio em relação ao outro meio. Beleza? E diferente da difusão, tanto da simples como da facilitada, a osmose vai gerar alteração de volume, que é isso que a gente está percebendo aqui. Ó. Aqui a parte de volume de água que estava aqui migrou para cá e está dissolvendo a substância. Beleza? Tranquilo isso, gente. Para que ocorra osmose, obrigatoriamente tem que existir uma barreira para o soluto. O soluto não pode se movimentar, senão não ocorre osmose. Show de bola. Aqui eu tenho um exemplo de osmose em célula animal. Tá? Na verdade, seria uma osmorregulação nas células animais. Uma célula animal, numa hemácia, por exemplo. Aqui ela está isotônica, tá? Ela está na mesma concentração que o meio extracelular. Eu chamo ela de flácida. E ela foi colocada em água destilada. Ou seja, ela está mais concentrada que o meio em que ela foi colocada. A tendência é que ela faça o quê? Absorva a água. Como a célula animal não tem parede celular, ela vai absorvendo água até um ponto onde ela vai se romper. Ela vai entrar em lise celular, tá? Uma ruptura da célula. Já nesse outro caso aqui, ela foi colocada em um meio mais concentrado do que a sua própria concentração intracelular. Ou seja, esse meio mais concentrado garante a perda da água do interior dessa célula da hemácia. Então ela vai perder água para o meio, ela vai desidratar, ela vai murchar. Beleza? Na esquerda aqui ela está túrgida, está cheia. Aqui na direita ela está murcha, ela está desidratada. Beleza? E aqui eu tenho essa mesma regulação
essa mesma regulação hídrica ou osmorregulação, só que em célula vegetal. Essa daqui de cima, ela está isotônica em relação ao meio, tá? Ela foi colocada em um meio hipotônico em relação a ela absorve água do meio até ficar túrgida. Só que como existe uma parede celular, ela vai inchar até certo ponto e a parede vai restringir esse aumento de volume, impedindo que ela se rompa. Beleza? Nicolas, é impossível de uma célula vegetal se romper absorvendo água do meio? Não. Mas a presença da parede dificulta muito que isso aconteça. Beleza? E nesse outro caso aqui, ela foi colocada em um meio hipertônico em relação à sua concentração interna. Então a tendência é que ela perca a água, que ela desidrate. Então aqui ela murchou. Eu digo que ela está plasmolizada. Beleza? Agora a gente vai partir para outro tipo de transporte, que é o transporte ativo. É o transporte com gasto de energia. Por que é ativo? Porque eu ativamente gasto energia. Beleza? O passivo é aquele que não existe gasto de energia. Nicolas, mas por que o transporte ativo gasta energia? Porque ele vai contra o gradiente de concentração. É igual aquele carrinho subindo a rampa, subindo um plano inclinado. O carro vai, para que ele consiga subir aquele plano inclinado e vencer o gradiente ali, que é a ação da gravidade, ele vai ter que gastar energia. Beleza? Tanto é que um carro, por exemplo, se estiver desligado, ele desce tranquilamente uma rampa, tá? Que o pessoal chama de banguela, né? Mas você não consegue fazer isso para subir uma rampa. Você precisa gastar gasolina, precisa gastar energia para que ocorra esse movimento. Então lá é um movimento também dissoluto, só que agora é do meio hipotônico, ou seja, do meio menos concentrado, para o meio hipertônico, para o meio mais concentrado. Nicolas, por que vai existir então um gasto de energia para garantir diferença de concentração? Porque é justamente isso que o transporte ativo faz. Ele garante que dois meios tenham concentrações diferentes. Nesse caso aqui, do exemplo que a gente está dando da bomba de sódio de potássio, eu tenho aqui, ó, em verde está mostrando para a gente o sódio e em azul o potássio. Essa estrutura do meio aqui, ela está relacionada com um bombeamento, vai ser uma proteína que vai bombear o sódio para fora da nossa célula. Repara aqui que está o citosol, então aqui é a parte interna da célula. Vai bombear o sódio para fora e o potássio para dentro, sempre na mesma proporção. 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, utilizando um ATP para essa proporção. Tem um esqueminha aqui, ó, bem legal. Ó. Aqui a gente tem em verde ATP, em azul o potássio e em vermelho o sódio. Então, a cada um ATP que é consumido, 2 potássios entram na célula e 3 sódios saem da célula. Beleza? Nesse contexto, eu vou garantir uma diferença de concentração. Como assim uma diferença de concentração? O meio interno da célula vai ser extremamente concentrado de potássio, enquanto que o meio externo da célula extremamente concentrado de sódio. Isso gera uma diferença de potencial eletroquímico. Essa diferença de potencial eletroquímico é o que a gente chama de diferença, um potencial de ação. Beleza? Esse potencial de ação é a possibilidade de a célula realizar um trabalho, por exemplo, gastar energia. Beleza? E aí a gente vai para uma outra parte, que é o trânsito através da membrana. Nicolas, mas a gente não estava falando disso? Não, a gente estava falando de transporte através da membrana. Tá? Eu estava falando de movimentos através da membrana que não geravam deformação da membrana. Quando eu falo de trânsito através da membrana, eu estou falando de um volume muito maior. E estou falando de moléculas, estruturas muito maiores, que vão gerar uma certa deformação da própria membrana. Tá? Então, basicamente, vai ser entrada e saída de macromoléculas ou até estruturas maiores do que macromoléculas, tá? Como às vezes é o caso de uma célula inteira. Tá? São basicamente dois tipos de movimento que a gente tem: é o trânsito de entrada e o trânsito de saída. O de entrada é chamada de endocitose, tá? Endo dentro, esse citose vem de movimento de trânsito, tá? Da célula, então é a entrada de algo na célula, perdão, e a exocitose, ou plasmocitose, é o movimento de saída
de algo da célula. Exo é fora, beleza? A endocitose, ela já é por si só dividida em dois tipos, uma fagocitose e uma pinocitose. A fagocitose vai diferenciar da pinocitose porque a fagocitose, a célula que realiza a fagocitose, ela produz pseudópodes, projeções do próprio citoplasma, da própria membrana plasmática, junto com o citoplasma, que vão funcionar como se fossem falsos pés. Pseudo é falso, podes vem de pés, beleza? Já a pinocitose não existe pseudópodes. Eu vou mostrar imagens que vão facilitar. Fagocitose está relacionada à ingestão de grandes partículas sólidas, ou em alguns casos até células. Repara nesse GIF aqui de cima, isso daqui é um neutrófilo que está indo atrás de uma bactéria. Tá? Ele vai se locomovendo por projeção de pseudópode. E ele fagocita, aqui ó, é um neutrófilo, uma bactéria, e aqui é uma hemácia. Ele vai percorrendo até conseguir fagocitar, beleza? Aqui eu tenho aqui ele se deslocando, se movimentando. Aqui, por exemplo, está utilizando para defesa. Fagocitose pode estar relacionada à alimentação, nas amebas, por exemplo. Ela funciona basicamente a partir da emissão de pseudópodes, que são os falsos pés. Tá? Projetou os pseudópodes e englobou aquilo que estava lá fora, uma partícula externa sólida, ou até mesmo uma célula. Formou uma estrutura chamada de fagossoma. O que é o fagossoma? Como se fosse uma vesícula em que você tem aquilo que foi fagocitado dentro da vesícula. E essa vesícula ela vai se unir com vesículas lisossômicas, tá? Produzir a partir do lisossomo, onde você encontra enzimas digestivas. E aí vai formar o que a gente chama de vacúolo digestivo, ou simplesmente de fagolisossomo. Beleza? A partir daí ocorreu a digestão, aquilo que é essencial, aquilo que é necessário vai ser absorvido pela célula, o que não for vai ficar como excretas dentro de um vacúolo residual. E esse vacúolo residual vai eliminar essas excretas por meio da exocitose, que também é conhecida como plasmocitose. Beleza? Tranquilo essa parte de fagocitose? Pinocitose. Qual que seria a diferença? Repara nessa imagenzinha super legal. Eu não tenho projeção de pseudópode, tá? Vai existir uma ingestão de partículas, que normalmente vão ser partículas bem menores que quando ocorre a fagocitose, e elas vão estar em suspensão em um líquido. Tá? Elas vão estar diluídas em um líquido. Então você tem a principal parte, um grande volume de líquido extracelular e algumas partículas em suspensão. Tá? Principalmente vão ser moléculas de lipídio, de proteína ou outras partículas menores também que estiverem ao redor dessa célula. Beleza? Então nessa imagem a gente vê bem ó, uma invaginação. Quando eu falo de fagocitose, falo de projeção de pseudópode. Então estou falando de evaginação. Aqui, ó, pequenas partículas dissolvidas em água, ocorre uma invaginação, essas partículas entram, isso é fechado, formou o pinossomo. O que é o pinossomo? É como se fosse uma vesícula que foi formada a partir da pinocitose. Só que aqui não vai existir lisossomo, não vai existir vacúolo digestivo. Só existe lisossomo e vacúolo digestivo, ou fagolisossomo, na fagocitose. Pinocitose não existe. Beleza? E aqui eu tenho imagenzinhas para representar isso para gente, bem legal. Ó. Aqui, ó, fagocitose, porque teve projeção de pseudópode. Você tem aqui o lisossomo primário, ou vesículas lisossômicas, que vão se unir ao fagossomo e vão formar um lisossomo secundário ou um fagolisossomo, ou até mesmo um vacúolo digestivo. Digeriu tudo ali, esses resíduos vão ser liberados por exocitose, por plasmocitose. E aqui nesse caso eu tenho uma pinocitose. Não são formados pseudópodes, o plano da membrana está aqui. Não existe projeção dessa membrana, existe uma invaginação. E aí ele captura junto a uma parcela do volume de água ou de uma substância extracelular partículas reduzidas em tamanho, solutos pequenos. Beleza? A imagem representa a mesma coisa também. Tranquilo, galera? E por último, nos nossos trânsitos através da membrana, a exocitose, tá? Que
também é chamada de plasmocitose. Ela vai ter função de ejeção celular, ou seja, de liberação de substâncias da célula. Ela vai eliminar resíduos celulares, por exemplo, como é o caso no final de uma digestão celular. Você tem, por exemplo, uma ameba que fagocitou uma célula qualquer. Ela digeriu essa célula qualquer e ela vai eliminar os restos disso. Quando ela elimina esses restos, isso é chamado de ejeção celular. É uma exocitose, tá? Também chamado de plasmocitose. E vai estar relacionado à liberação de substâncias de interesse pelas células. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho enzimas digestivas no meu intestino, eu estou falando de quê? Meu duodeno tem, por exemplo, a amilase pancreática, que é uma enzima. A amilase pancreática é produzida onde? No pâncreas. Mas é onde que ela é produzida no pâncreas? Na porção exócrina, beleza? Mas aonde nessa porção exócrina? Nas células. Como é que ela sai das células? Dessa maneira aqui, beleza? Por exocitose, por plasmocitose. Tranquilo, galera? Eu vou só fechar essa parte de membrana e eu vou dar uma parada na aula para não ficar muito longo também nosso vídeo, beleza? Tem uma parte bem interessante que são as especializações de membrana, tá? Aqui nessa imagem é uma imagem hipotética, obviamente, e ele constrói como se tivessem todas as principais especializações juntas: as junções oclusivas, junções aderentes, os desmossomos, junções comunicantes e desmossomos, beleza? Primeiro que a gente vai ver são as microvilosidades, tá? Nada mais são do que projeções do próprio epitélio, tá? Projeções da própria membrana plasmática, tá? São projeções delgadas e prolongadas da membrana. Tem a função de aumentar a área de superfície de contato desse epitélio com o lúmen daquele local. Por exemplo, nessa imagem a gente tem o intestino. O interior do intestino é o lúmen intestinal. Quanto maior o número de microvilosidades eu encontrar aqui, maior vai ser a área de superfície de contato desse epitélio intestinal com o lúmen intestinal. Tá? Lúmen quer dizer a cavidade, a parte interna. Beleza? Aqui eu tenho uma microscopia mostrando como é que é. E aqui eu tenho um esquema desenhadinho, né? Mostrando como é que funciona. Qual que é a importância da microvelocidade? Isso é interessante por quê? Porque aumenta a área de superfície de contato. Isso daí vai garantir que o meu intestino tenha uma eficiência de absorção de nutrientes gigantesca, mesmo que ele não ocupe grande área no nosso organismo. Nicolas, mas é comprido pra caramba o intestino. Ele é comprido pra caramba. Mas a área dele, se você pegasse todo o epitélio intestinal e esticasse essas microvelocidades, você perceberia que é muito maior do que o próprio comprimento dele. Beleza? Você tem uma área gigantesca ali, tá? Justamente por conta das microvelocidades, tornando o processo de absorção de nutrientes mais eficiente. Um outro que a gente encontra são as interdigitações. As interdigitações vão ser dobras, são projeções das membranas entre células adjacentes, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Você tem uma célula que dobrou, projetou a membrana para lá, e a outra dobrou e projetou para cá. Funciona como se fossem encaixes de quebra-cabeça, tá? Essas interdigitações. Aqui eu tenho uma microscopia também, ó. Isso aqui é uma interdigitação, ó. Dessa aqui dobra para cá e essa dobra para cá. E tem um encaixe perfeitinho disso daí. Qual que é a vantagem disso? Qual que é a função disso? Garante adesão. Garante que essas células fiquem bem juntas, bem grudadas umas às outras. Isso é muito comum em tecido epitelial de revestimento. Beleza? A microvelocidade que eu estava falando é comum em tecido epitelial de absorção, que é o caso do intestino, por exemplo. O outro que existe são os desmossomos, tá? Também vão ser junções de adesão, só que diferente da interdigitação, repara nessa imagem aqui, você tem toda uma rede de desmossomos. Imagina o seguinte, já viram aquelas torres gigantescas? Tem umas torres muito finas e muito grandes, não sei se é de comunicação, de antena de rádio, o que que é, mas eles amarram um cabo de aço lá no topo e chumbam esse cabo de aço no chão. Isso daí garante o quê? Sustentação. Garante uma,
digamos, não seria uma adesão, seria mais uma sustentação mesmo. Mas imagina o seguinte, eu tenho uma minha casa é formada parede de gesso. Se eu colocar aquele pininho, aquele suporte de rede na minha parede de gesso e eu pendurar uma rede lá, na hora que eu sentar na minha rede, existe grande chance da minha parede soltar onde eu parafusei aquele suporte da rede. Consegue chegar o que eu estou falando? Eu parafusei o suporte da rede aqui, fui lá, parafusei do outro lado, botei minha rede e sentei. Como o gesso é uma estrutura relativamente frágil, com o meu peso ele pode soltar, pode quebrar a parede de gesso ali onde está parafusado. Agora, se eu boto dentro da parede, tá? Ou se eu boto atravessando a parede uma estrutura de tipo de cabo de aço, ligando, por exemplo, é, um cômodo ao outro, eu garanto uma maior adesão, uma maior resistência. É justamente isso, é como se fosse. Imagina as vigas que a gente tem de metal, né? Aqueles vergalhões são colocados na obra para fazer as colunas de uma construção, por exemplo. É mais ou menos isso, é um arcabouço, está associado a uma estrutura e um arcabouço da célula, mas também garantindo a adesão entre uma célula e outra. Por exemplo, se você der um zoom nessa região aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, vocês veriam mais ou menos isso daqui, ó, essa estrutura. Aqui seria um corte. Imagina, são várias células uma do lado das outras. Eu tenho aqui um corte em uma, um corte em outra. Repara que você tem como se fosse um botão de pressão, encaixa um no outro assim, ó. Já viu aqueles botões de roupa normalmente camisa social? Você tem umas camisas sociais que não são um botão de casinha, eles são botões de pressão. É mais ou menos dessa maneira que funciona. Só que o que acontece? Essas projeções que vocês enxergam aqui, ó, são de proteína queratina. Essa proteína queratina, que é a mesma que você encontra na pele, nos cabelos, nas unhas, elas estão entrelaçadas, garantindo uma adesão entre uma porção do desmossomo com a outra porção do desmossomos. Tá? E aqui é o que você encontra ó, numa microscopia. Isso daqui, essa região mais densa, é a região onde você encontra aqui, ó, queratina pra caramba. Beleza? Um outro que a gente tem são as junções oclusivas. Tá? As junções oclusivas vão ser uniões entre duas células epiteliais ali para garantir uma espécie de barreira. Tá? Repara nessa imagem aqui, ó. Você tem o que chamamos de tight junction. Essas tight junctions aqui são junções oclusivas. O que seria essa ideia de junção oclusiva? Ela forma literalmente uma barreira. Tá? Repara que essa região aqui, ele chamou de lumen, seria, por exemplo, a parte do interior do seu intestino. Tá? Aqui você tem a parte de dentro de uma célula, a parte de dentro de outra célula, e aqui seria o que? O espaço entre essas células que daria para a parte do interior do seu organismo, né? Para corrente sanguínea, tecido conjuntivo, tecido muscular e assim por diante. E aqui é o lumen intestinal, é a cavidade intestinal. Imagina que tem bactéria pra caramba aqui. Imagina que a bactéria ela tem um tamanho menor do que a nossa própria célula. Imagina que você comeu uma coisa que veio com vírus, tá? E esse vírus é menor ainda que uma bactéria. Ele, em teoria, consegue atravessar aqui, beleza? O que vai limitar a quantidade de agente patogênico que consiga passar por entre as células vai ser justamente essas junções oclusivas. Imagina que eu tenho uma casa aqui e minha casa não tem muro. E eu tenho a casa do vizinho não tem muro. Uma pessoa que quisesse roubar a gente conseguiria atravessar entre a minha casa e a casa do vizinho. Porque não tem uma barreira para uma pessoa atravessar ali. Agora, se eu tenho um portão ali na frente da minha casa e o meu vizinho tem um portão na frente da casa dele e a gente constrói um muro entre nossas casas ali, tipo formando uma barreira ou um portão formando uma barreira, uma pessoa não consegue passar por ali. Ai, Nicolas, ela pula o muro, ela pula. Beleza, mas não é o caso. Imaginando que a pessoa não conseguisse fazer isso, tá? É justamente isso que nossas células fazem, tá? Junções oclusivas formam uma zona de oclusão. E essa zona de oclusão está sempre próxima ao topo da nossa célula do tecido epitelial. Repara que aqui você teria microvilosidades e aqui você tem já essa tight junction, essas junções oclusivas. Nessa partezinha
do topo dessas células do tecido epitelial, você já tem a formação da zona de oclusão. Beleza? Aqui ele mostra dois locais de zona de oclusão, ó, aqui e aqui, tá? Ou seja, duas junções oclusivas. E aí temos a nossa junção comunicante, que o nome já entrega para gente. Elas também são chamadas de gap junctions, tá? Ou junções comunicantes. Esse gap vem de lacuna mesmo. É como se você tivesse um canal. Isso daqui é um recorte de uma membrana de uma célula. Isso daqui é um recorte de outra membrana de outra célula. Como se tivesse canais que comunicam uma célula a outra. Beleza? Vão fazer o quê? Permitir o movimento de íons de pequenas moléculas entre uma célula e outra, como gases, tanto oxigênio, gás carbônico, água, variando a concentração de soluto ali dentro também por causa do movimento de íons, tá? E você repara aqui, ó, você tem o meio intracelular de duas células e aqui ele dá um zoom, ele vai dando um zoom, né? B, C e D. Aqui, ó, que ele aponta essas setas que vocês estão vendo seriam justamente esses canalículos aqui, esses canais que vão garantir o movimento dessas substâncias de uma célula para outra. Beleza? Essa é bem simples, o nome já está relacionado à própria função. Tá? Existe ainda um que é tipo desmossomo, que é chamado de M-desmossomo, que ele fica localizado aqui nessa base. Tá? M vem de meio, vem de metade. Tá? Você tem aqui, ó, duas placas do desmossomo. Essa porção e essa porção. Tá? Essa de uma célula, essa de outra célula. Desmossomo vai ser sempre célula com célula. O M-desmossomo é esse que você está vendo aqui embaixo. Ó. É o que vai ligar as células do tecido epitelial na lâmina basal. O que é a lâmina basal? É a região logo abaixo do tecido epitelial. Beleza? E é isso de junções comunicantes para a gente. É isso de membrana plasmática. Beleza? Vou parar por aqui para que o vídeo não fique longo demais. Depois a gente continua a parte de citoplasma, citoesqueleto e assim por diante num outro vídeo. Valeu, galera. Um grande abraço aí para vocês e bons estudos.